Glórias a Ti, Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Receba o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração a Ti, Pai. Receba esse culto para Ti, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Para Deus, somente para Deus. Vou levantar as mãos e declarar a vitória, pois o Senhor me deu autoridade de entrar no santuário e vou cantando aleluia, aleluia, aleluia. O poder, o louvor, a glória e honra ao nome do Senhor, que sofreu e morreu nossa vergonha, mas Ele ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Como é bom estar aqui em Tua casa, Deus, Te adorando, bendizer o Teu santo nome, Pai. Obrigada, Deus. Aleluia, Senhor. E no deserto Ele me encontrar, e ver cercado por egípcios e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Sei que o Teu fogo cairá sobre nós. Abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi: abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu corro, pulo, grito, grito, grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Aleluia, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Receba o nosso louvor, Pai. Então eu direi: abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em Sua presença.
me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Vejo que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como
usa-me, Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus Pai amado, estamos aqui essa noite, Senhor, para te adorar, para te cultuar, Senhor. Não é nada mais do que nossa obrigação, que a tua palavra diz que nós devemos atar, amarrar os teus mandamentos nas ombreiras das nossas casas. Devemos escrever até mesmo nas nossas testas, Senhor Deus, porque tu nos fez e tu sabes como nós somos fáceis de esquecer de ti e de passarmos a adorar outras coisas, outras pessoas no teu lugar. E é sobre isso que nós falaremos hoje à noite, Senhor. Então eu te peço, Deus, dá sabedoria, que toda palavra que saia venha diretamente do coração do Senhor. É o que eu te peço no poderoso nome de Jesus. Amém. Amados, abra a Bíblia em 2 Crônicas 34:3. 2 Crônicas 34:3. Eu vou ler aqui na versão da King James. 2 Crônicas 34:3. Essa passagem fala de Josias. Eu vou ler a partir do 34:1, certo? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas 34, a partir do 1. Amém? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias agiu de modo justo e sincero diante de Yahvé, o Senhor, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e predecessor. No 12º ano, deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados e as imagens esculpidas, os ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados e destruídos todos os altares do Baalins. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para a queima de incenso a Deus Azera, que ficavam acima deles. Triturou e reduziu a pó todos os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, e aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham oferecido os sacrifícios. Mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém de toda a idolatria. Glórias ao nome do Senhor. Podem sentar. Amados, essa semana nós tivemos aí a comemoração dos 500 anos da chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante. Mas afinal, o que foi Reforma Protestante? Você sabe o que foi Reforma Protestante? O que significou? O que ela propiciou até o dia de hoje para todos nós? Então eu trouxe aqui, hoje, principalmente nesse culto que é especial, para este
este ministério. Porque aqui estão presentes hoje as pessoas que vão dar continuidade a esse ministério, as pessoas que vão trabalhar nesse ministério, as pessoas que vão levar a palavra, o louvor, o culto, seja o culto dominical, seja o culto de doutrina, quando iniciar as quartas-feiras, seja o culto dos jovens aos sábados, sejam as crianças. Então aqui estão as pessoas que vão dar andamento a este ministério, a Igreja Evangélica Templo do Espírito. Então é importante você ter conhecimento, é importante você saber o porquê, porque a palavra diz que o culto a Deus é racional, né? No sentido, essa palavra racional, eu já falei aqui anteriormente, que é no sentido de lógico, é um culto lógico, é um culto onde você prega uma coisa, fala alguma coisa, dá a palavra de Deus para o povo, e aquilo não é algo apenas lançado, tem que ter toda uma lógica de vida, de pregar o que vive, de viver o que prega, de falar aqui no domingo ou na quarta-feira, e na semana você viver aquilo que você pregou. Então é de suma importância que você tenha conhecimento das coisas que você vai ouvir aqui hoje, porque durante muito tempo a igreja, ou seja, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja é a única manifestação visível que nós temos de Deus hoje na terra, porque é o corpo de Cristo. São os santos, que quer dizer separados do mundo. Isso é a igreja. E um dia a noiva, que é a igreja, será resgatada pelo noivo, que é Jesus Cristo, o Cordeiro. Será o grande dia do Senhor, aonde haverá o retorno de Jesus Cristo a esta terra, e Ele irá resgatar a sua igreja. E isso tudo precisa ser de conhecimento de vocês, precisa ser conhecimento de todos, mas principalmente daqueles que se propõem a liderar um ministério, daqueles que se propõem a estar à frente de um ministério, pois estarão pregando essas coisas para as pessoas que até então não têm conhecimento de Deus, ou até tiveram conhecimento errado, que é o que mais acontece hoje. Eu li aqui essa passagem, aonde ontem, no culto daqui, que foi maravilhoso, no culto da Convenção Portas Abertas e Seus Ministros, que foi o primeiro culto de Santa Ceia da CEPAM, que nós tivemos aqui ontem, sábado à noite, foi fantástico. Enquanto eu estava sentado nessa cadeira aqui, Deus me deu essa palavra. Deus me deu essa palavra em 2 Crônicas, é uma palavra que eu não me lembrava nem de ter lido antes. Claro que eu li, mas não lembrava dela. Então, 2 Crônicas 34, no 3, eu vou repetir agora, só o 3, que diz: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar Deus de Davi, seu pai, predecessor. No 12º ano deu início a reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Nós estamos vendo aqui que antes ainda da vinda de Jesus Cristo, já foi necessário Deus levantar alguém no meio dos judeus para que fizesse uma reforma. A palavra aqui fala de uma reforma religiosa de Judá e Jerusalém, da tribo de Judá, a tribo do leão de Judá, aquela tribo, uma das mais importantes das 12 tribos de Israel, estava completamente já desviado dos caminhos de Deus. Davi já havia morrido, estavam adorando outros deuses, estavam adorando ali Azera, adorando Balaíns, outros deuses, né? E ali Deus levantou. E aí nós temos agora, vou fazer aqui um antecedentezinho do que foi a reforma protestante. Porque entenda, se naquela época Deus, dentro do povo escolhido de Deus, que é até hoje o povo judeu, teve que fazer uma reforma, vamos ver que durante a história Satanás tentou de todas as formas destruir a igreja de Cristo. Porque
o grande intento, a grande missão de Satanás é essa: é destruir a igreja. Entenda, igreja não é, eu sou da igreja fulano, eu sou da igreja fulano. Isso é algo que foi combatido até no Novo Testamento pelos apóstolos. Quando um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ele combateu isso. A igreja são todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus como seu único Salvador, creem que Ele é Filho de Deus, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou para pagar por nossos pecados. A igreja são todas essas pessoas. Então, após a vinda de Cristo e o cumprimento deste plano da salvação, que eu acabei de fazer aqui um breve resumo, iniciou-se o período da igreja. A igreja até então não existia. A igreja começou a existir lá em Pentecostes. Daí toda a igreja ser pentecostal, muito embora haja esse nome usado, igreja pentecostal, para aquelas que se dizem mais avivadas, porque as pessoas pulam, gritam e tem manifestações mais fervorosas. Mas toda a igreja, a batista, qualquer igreja que professa o nome de Jesus Cristo, ela é pentecostal. Por quê? Porque ela nasceu em Pentecostes. Então, iniciou-se, no primeiro século, os apóstolos iniciaram o cumprimento do ID. Quando Jesus disse, vamos por todas as nações, ide por todas as nações, pregando o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi um mandamento que Cristo deu para mim e para você, é o ID. E ali os apóstolos, no primeiro século, começaram a cumprir essa determinação de Cristo. Ora, Satanás derrotou Adão, fez Adão cair, junto com Eva, sua esposa. Satanás fez Davi cair. Satanás fez Moisés cair. Satanás derrotou Saul de forma vergonhosa. Todos os grandes homens levantados por Deus, Satanás ia lá, e derrubava. Porque ele sabia que existia uma profecia de que viria um homem, filho de homem, e pisaria a cabeça da serpente. Como é que ele sabia? Porque a primeira vez que se falou em Jesus Cristo foi lá em Gênesis, quando Deus falou para o próprio Adão e para Eva que um dia viria um nascido de homem e pisaria a cabeça da serpente, fazendo referência a Satanás. Então Satanás sabe que Deus não mente. Então ele sabia que esse homem viria. E todo homem que se levantava, ele ia lá e tentava até derrubar aquele homem. Então, quando Jesus veio, ele foi tentar Jesus no deserto, achando que era mais um que ele ia derrubar. Não conseguiu. Jesus fugiu do pecado e assim resistiu a Satanás, e Satanás fugiu dele. Então ele viu que tinha algo diferente ali. Ele viu que tinha algo diferente. Quando Jesus foi morto na cruz, talvez Satanás tenha pensado por um momento, olha aí, mais um que eu venci, morreu. Ele não contava que ao terceiro dia ele ressuscitasse e derrotasse a morte, e ficasse escrito na Bíblia, onde está, o morte, a tua vitória? Onde está, o morte, o teu aguilhão? Aleluia. Porque por meio de Jesus Cristo, a morte foi derrotada, Satanás foi derrotado, a cabeça da serpente foi pisada. E ele foi dizendo a seguinte promessa: eu vou, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. Ou seja, um dia ele voltará para pegar a sua igreja, que é a noiva do Cordeiro, como eu acabei de explicar para vocês, que são todos aqueles que aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador. Então, quando Satanás viu que foi cumprida aquela palavra de Deus lá de Gênesis, que viria um nascido de homem e pisaria na cabeça da serpente, o que é que ele fez? Ele começou a perseguir a igreja de Cristo, porque ele, sabendo que estará derrotado no final, que irá sim ser lançado no lago de fogo que não apaga dia e noite no final. Mas ora bem, ele é o príncipe desse mundo. Satanás sabe que manda nesse mundo. As desgraças, tudo que ocorre vem dele. A mentira vem dele. Tudo ele sabe que vai ser derrotado. O que é que ele quer? Levar o máximo de pessoas o possível. Se ele puder ir para o inferno com todo mundo e deixar Jesus sozinho, é o sonho dele.
Acontece que apareceu a igreja, nascida em Pentecostes. Então ele começou a perseguir a igreja. Quando os apóstolos começaram no primeiro século a pregar o evangelho da salvação, Satanás começou a usar os seus agentes contra a igreja. O que ele fez? Todos os Césares, ou seja, reis de Roma, odiavam os cristãos. Chegou ao ponto de um dos Césares, o Nero, o grande César, rei de Roma, entre os anos de 37 e 68 depois de Cristo, esse louco tocou fogo em toda uma cidade, matou milhares de pessoas, mandou atear fogo secretamente. Quando as pessoas acordaram, a cidade estava em chamas. Imagine aí uma situação dessas. Quantas pessoas faleceram? E as pessoas revoltadas com quem tinha ateado fogo naquela cidade. O que foi que Nero fez? Fez sair a boca pequena a fofoca de falsas testemunhas de que quem tinha ateado fogo em Roma tinham sido os cristãos. Então espalhou-se rapidamente essa história de que os cristãos tinham tocado fogo em Roma. E aí a perseguição à igreja começou. Os cristãos eram presos pelo simples fato de dizer: eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Cadeia. E não era só cadeia, ali já tinha uma execução sumária. Eles eram jogados nas arenas para serem mortos por gladiadores, para serem mortos por leões e para ser ateado fogo nos seus corpos. E aí nós temos relatos, inclusive fora da Bíblia, relatos em escritos antigos, aonde os cristãos estavam ali amarrados na arena, não era nem soltos correndo, amarrados muitas vezes. E os leões famintos, vários dias sem comer, eram soltos na arena para comer aqueles cristãos, e eles não choravam nem gritavam. Eles faziam o que a Janaína acabou de fazer aqui: cantavam louvores ao Senhor. Glória a Deus. Agora imagine um leão lhe comendo, literalmente, a dor da carne da mordida daquele leão, a morte na sua frente, e você cantando louvor ao Senhor. Então, essa perseguição, intentada claramente por Satanás para destruir a igreja, foi logo no começo da igreja. Mas teve algo que Satanás não esperava, porque nós, enquanto seres humanos, somos destituídos da graça de Deus. Nós não temos força nem poder para nada. Nós somos covardes, nós somos mentirosos, nós somos fracos. Mas quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos enche de coragem, de ousadia, de autoridade, de intrepidez. E nós começamos a resistir tudo aquilo que antes nós não resistimos, e começamos a poder fazer tudo aquilo que antes nós não conseguimos fazer. Então essa perseguição do primeiro século, ela naquele momento separou o joio do trigo, porque tinha muita gente achando bonito ser cristão também já naquela época, e dizendo: ah não, eu sigo esse Cristo aí. Mas é diferente você dizer: eu sigo esse Cristo, e não acontecer nada, e você dizer: eu sigo esse Cristo, e de repente você ser lançado no calabouço, e depois o leão comer você e a sua família. E essa perseguição teve um lado de separar o joio do trigo. Só ficava indo aos cultos de celebração da ceia do Senhor, junto com os apóstolos, quem realmente tinha aceitado Jesus Cristo de coração como seu Senhor e Salvador. E ali, o que aconteceu? A perseguição acabou por fazer crescer a verdadeira igreja. Aquela seita, porque o cristianismo era chamado de seita no início, era uma seita dos cristãos. Ela simplesmente cresceu de uma forma tão grande mesmo, que chegou a ser metade do Império Romano cristão, mesmo com toda a perseguição. Imagine aí, toda essa perseguição, e metade do Império Romano, lembre que Roma era o maior império do mundo naquela época, metade era cristão. E aí, talvez tenha surgido aquele velho ditado que diz: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Mas não no sentido de criar forças com eles e passar a agir como eles, aqui no sentido satânico. Já que o Satanás não conseguiu derrotar a igreja, acabar com a igreja, o que é que ele fez? Ele se infiltrou na igreja. Como que ele fez isso? No início do quarto século,
imperador romano Constantino, no ano de 313 depois de Cristo, promulgou o Edito de Milão, que dava liberdade de culto aos cristãos, que assim foram integrados à sociedade romana. Eles eram marginais, pertencentes de uma seita que não era legalizada pelo Estado, tá? O Estado lá era laicista, decore esse nome, porque nós vamos falar disso, que é atual, o que é Estado laico e Estado laicista. O Estado romano ali era laicista, ele proíbe a religião, ele proibia a religião que não fosse a que declarasse César como um deus, porque o rei romano, César, ele não era apenas um rei, ele era tido como uma divindade, ele era um deus. Então, ali o Estado romano, ele foi promulgado por Constantino em 313, o Edito de Milão, que deu liberdade de culto aos cristãos, que deixaram de ser marginais e foram integrados à sociedade romana. Pouco tempo depois disso, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Estado romano. Muita inteligência do Constantino, já que ele não conseguia destruir a igreja, aniquilar a igreja. O que é que ele fez? A igreja cristã, o que é que ele fez? Declarou que era permitido o culto a Cristo, e pouco tempo depois declarou que o cristianismo era a religião oficial do governo romano. Então, por decreto, ele obrigou a todo cidadão romano a ser cristão. Entenda, aqui quem estudou direito ou estuda, sabe que o direito romano é extremamente complexo. Todo o direito brasileiro, do Ocidente, todo o direito vem do direito romano. É tanto que tem aquela passagem onde eles açoitam Paulo e jogam Paulo na prisão, e Paulo diz: como é que vocês me açoitam? Porque açoitar é condenação. Então como é que vocês estão me condenando? Sem eu ter sido julgado? Eu sou cidadão romano. Quando ele disse isso, a palavra nos diz que os guardas ficaram todos apavorados. O comandante da guarda ficou apavorado, porque eles tinham ali cometido um crime. Porque o cidadão romano só podia ser condenado após um julgamento justo. Nenhum cidadão romano podia ser julgado, ou condenado, aliás, sem um julgamento justo. Então Roma era muito legalista. Então foi feita essa manobra. Pegou-se, decretou-se o cristianismo como a religião oficial de Roma, e que todo cidadão romano agora era cristão. Imagine só, não houve conversão. De repente você dormiu espírita, macumbeiro, católico, romano, mas acordou cristão, que na verdade era o nascimento do catolicismo romano. Então, o que parecia ser um triunfo do cristianismo era em verdade esse plano de Satanás para acabar com a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, pois todos queriam cargo na igreja romana. Até então, a igreja de Cristo do primeiro século, onde os apóstolos Paulo, Pedro e outros pregavam o evangelho da salvação conforme tinham aprendido de Jesus Cristo, era composta basicamente por pessoas pobres. Você tinha alguma pessoa rica? Tinha, como por exemplo aquele que foi ceder o túmulo para que fosse colocado o corpo de Cristo até ser ressuscitado. Era um homem rico, mas a grande maioria, após a formação da igreja, após o dia de Pentecostes, era de pessoas pobres. Só que, no momento em que Constantino decretou que agora o cristianismo podia ser propagado, e que a mais do que isso, a religião oficial do Estado romano, que era o que comandava todo mundo, dali para frente era o cristianismo, todo mundo queria ser cristão. Então os ricos da época começaram a querer fazer parte da igreja católica romana, exigindo cargos. Queriam ser padres, bispos, arcebispos, queriam ser clérigos da igreja romana. Por quê? Porque aquilo implicava em poder político, financeiro e engrandecimento pessoal. Quem gosta de assistir
Netflix, filme, série, assista Os Borgias, que é uma série que conta a história do Papa Borgia. Conta minuciosamente, entra dentro do clero do papado de Roma e mostra toda a podridão que ali existiu. Então, no final da Idade Média, aqui nós já estamos na Idade Média, já bem depois da igreja primitiva, o cristianismo estava totalmente distorcido. Não eram mais seguidos os ensinamentos de Cristo que foram dados às igrejas por meio das cartas, dos evangelhos do apóstolo Paulo e das outras cartas escritas pelos outros apóstolos. A imoralidade sexual, a bebedeira, era apenas algum dos pecados praticados pela liderança da igreja romana. A Santíssima Trindade não era mais objeto de culto. Maria e outros santos passaram a tomar lugar de adoração no culto, que deveria ser somente a Deus. Peregrinação a lugares sagrados conferiam graças ao fiel. Ou seja, se você fizesse uma peregrinação, uma caminhada até um lugar dito sagrado, aquilo já era graça para você, já era receber algum milagre. Não é mera semelhança com o que nós vemos hoje, inclusive no meio pentecostal, no meio das igrejas evangélicas. A missa rezada em língua incompreensível tomou lugar da ceia do Senhor. O cristianismo, da mesma forma que o paganismo, passou a ser uma religião do medo e do pânico. Era por meio do medo que a igreja católica, que agora era a igreja de Cristo, entre aspas, impunha que as pessoas fizessem tudo que eles queriam. Diante de tanta perversão, usando o nome de Deus, com abuso papal e corrupção geral da igreja, Deus levantou homens que se insurgiram e iniciaram movimentos de reforma. Vou citar aqui alguns nomes. Mas eu não sei quem é. Mas agora você vai ao menos ouvir algum nome de homens que tiveram a coragem. Porque imagine aí o que é se insurgir contra um poder como o da igreja romana naquela época. Nós tivemos aqui valdenses no final do século XII. Nós tivemos John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Ele traduziu o Novo Testamento pela primeira vez para o inglês. John Huss proclamou a necessidade da libertação dos abusos do Papa. Todos foram perseguidos de forma sangrenta, ou seja, eles e seus familiares foram perseguidos para serem mortos. Da mesma forma que foram perseguidos os primeiros, os apóstolos, os primeiros cristãos, cumprindo o que a palavra diz, que Jesus disse: vão lhes perseguir, vão lhe imputar falso, vão matar vocês, vão jogar nas arenas. E até tem uma passagem que ele diz: eis que vos envio como ovelhas a lobos famintos. É isso que ele faz com nós cristãos. Ele nos envia como ovelhas a lobos famintos. E nós, pelo poder do nome de Jesus, conseguimos ainda ter vida em abundância e resgatar almas do inferno. Aconteceu então, aqui já vou avançar mais na história, algo que todo mundo aqui já ouviu falar, ao menos no jornal ou na época de colégio, o chamado movimento renascentista, que tem-se hoje só como for um movimento cultural, um movimento de pinturas renascentistas, esculturas, mas não foi só isso. Foi um movimento que tinha um viés religioso. E esse movimento renascentista acabou por despertar a vontade do povo de conhecer a palavra de Deus, por meio da leitura agora, e não apenas por meio do que os padres falavam para eles que era a verdade de Deus. Então, na Alemanha, surgiu o monge Martim Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Quando Lutero visitou Roma, Lutero era um monge que vivia afastado de Roma, um homem que se dedicava a Deus, mas naquela época nem os monges da Igreja Católica tinham acesso à Bíblia. Eles nunca
Lutero nunca tinha lido o Novo Testamento. Ele só tinha acesso ao Velho Testamento. O Novo Testamento, só quem tinha acesso a ele eram os clérigos da alta cúpula da igreja romana. Eram os iluminados, os papas, os bispos, arcebispos, que eles liam o Novo Testamento e passavam para o povo em latim e virado de costas. Imagine você ouvir uma pregação de uma pessoa virada de costas para você, falando em uma língua que você não entende. E quando era do interesse da igreja ou do Papa, eles determinavam alguma coisa para você fazer. Como nós vamos ver aqui, por exemplo, como foi feita a Catedral de São Pedro. Então, Lutero era esse monge. Até que um belo dia, um dos professores de Lutero, notando nele esse algo diferente, disse: Lutero, vou te mandar para Roma. Você vai conhecer o clero. E mandou Lutero para Roma. E quando Lutero visitou Roma, ficou escandalizado com a falta de moral dos líderes da igreja romana. Lutero passou por profundas crises espirituais, temendo que Deus, que é justo, não o aceitasse, por ele ser injusto, por ele ser pecador. E por isso, ele se penitenciava conforme a religiosidade e se penitenciava de forma severa. Entenda, Lutero, quando foi para Roma, que viu os padres se prostituindo com prostitutas no meio da rua, na bebedeira, nas orgias sexuais dentro do próprio Vaticano, provavelmente deve ter presenciado pedofilia, homossexualidade dentro da igreja, como nós temos até hoje. Lutero entrou em pânico, e ele carregou para ele: Senhor, eu também sou pecador, eu também sou pecador. E ele continua, ele com medo que Deus não aceitasse, se penitenciava, que é o que a igreja romana prega até hoje. Naquela passagem que eu já preguei aqui, tome a sua cruz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A igreja romana até hoje diz que tomar a cruz é você participar do sofrimento de Cristo, sofrendo também. Eu tenho que sofrer bem muito para ter direito à salvação. Só que nós não podemos pagar o menor dos nossos pecados com o maior do nosso sofrimento. É uma grande mentira de Satanás. Então, Lutero teve acesso ao Novo Testamento finalmente. E descobriu a verdadeira doutrina cristã da justificação pela fé. Isso lhe deu paz de espírito. E ele iniciou sua pregação sobre a justificação pela fé no sacrifício que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário. Aquilo foi redentor para Lutero. Ele vivia se martirizando, sabendo, tendo consciência de que é pecador, e tendo consciência de que Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele é justo. E porque Ele é justo, Ele não pode compactuar com o seu pecado. E o resultado disso, que é que o salário do pecado é a morte. É ser lançado no fogo, junto com Satanás, quando for lançado no inferno. E Lutero se martirizava. E quando ele leu o Novo Testamento, quando ele teve acesso, sem ser só por meio dos padres que falavam para ele, ele tomou conhecimento do grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, e dessa passagem que diz que o justo viverá pela fé. Então, naquela época, para você ver como nada é por acaso, Deus levanta as pessoas na hora certa. Deus levantou Lutero naquele momento para fazer a reforma da igreja, na mesma hora em que o Papa Leão X, querendo terminar a suntuosa Catedral de São Pedro, aonde as torneiras são de ouro, as pias são de ouro, aonde as banheiras que o Papa toma banho são feitas de ouro. Em uma sociedade miserável daquela época, o Papa Leão X, ele autorizou a venda de indulgências na Alemanha. O que é indulgência? Indulgência é o seguinte: tu adulterou, tu pecou, tu roubou, tu matou, tu estuprou, tu cometeu o pior pecado que existir, o pior crime, o pior pecado. Tu não precisa se render a Jesus Cristo, não. Tu vai lá na igreja romana e compra uma indulgência. Chegou-se ao ponto de dizer o seguinte: formavam-se filas imensas de pessoas miseráveis, pecadoras, que não conheciam Jesus, não conheciam nada, e ali aquele homem que o Papa mandou vender indulgência, dizia o seguinte: joga
a moeda na lata. Quando você ouvir o tilintar da moeda no fundo da lata, seus pecados estarão perdoados, você vai para o céu. Para ele arrancar mais dinheiro do povo, ele chegou a fazer heresia de dizer que podia perdoar o pecado até de quem já tinha morrido. Ele dizia o seguinte: teu pai já morreu, tua mãe já morreu. Pegava as pessoas pela emoção, como aquele Chico Xavier pegou, psicografando suposta carta de pessoas já falecidas. Não eram demônios se fazendo passar por pessoas falecidas, porque a Bíblia é muito clara ao dizer que os mortos nada sabem e não têm participação nenhuma com o que acontece debaixo do sol, ou seja, com o que acontece nessa terra. Depois teve aquele filme, As Cartas das Mães, de Chico Xavier, ou algo parecido. Era exatamente por aí, por esse emocionalismo barato, que a igreja romana naquela época passou a vender indulgência, dizendo o seguinte: o teu pai já morreu, a tua mãe, eles foram para o purgatório, não foram para o inferno ainda não, eles foram para o purgatório. Mas se você jogar uma moeda aqui, na hora que a moeda bater no fundo da lata e você ouvir o tilintar da moeda, a alma dele imediatamente sai do purgatório e vai para o céu. Veja aí que absurdo, que heresia. E Lutero, vendo tudo isso e já tendo conhecimento do Novo Testamento e de que o justo viverá pela fé, Lutero começou a sua batalha contra as mentiras da Igreja Católica Romana. Então ele afixou na manhã do dia 31 de outubro de 1517 as suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, proclamando que o justo viverá pela fé. Essa é apenas uma das 95 teses que ele apregou naquele edital. Nas 95 teses ele combatia a venda de indulgência, ele dizia que venda de indulgência era falsa, ele dizia que o Papa só poderia perdoar as penalidades que ele mesmo, o Papa, tinha imposto a alguém vivo. Tipo, você vai ter que todo dia andar 10 quilômetros, aí ele poderia tirar aquela, foi ele que colocou, mas perdoar o ser humano do pecado, jamais ele tinha esse poder. Então as 95 teses de Lutero desagradaram profundamente a igreja romana. Imagine aí, os caras mandavam em tudo, eram dono do poder político, porque um rei só era considerado rei se fosse lá um bispo da igreja romana e dissesse: te declaro rei. Aí ele era rei. Então eles tinham um poder político na mão e em consequência o poder financeiro. Então a igreja católica iniciou uma terrível perseguição contra Martinho Lutero. No mês de julho de 1520, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. O que é ser excomungado? É o Papa dizer que tem poder para proibir a sua entrada no reino dos céus. Você está proibido de entrar no reino dos céus, e quando morrer vai para o inferno diretamente, como se ele fosse maior do que Deus. Ora, o maior dos pecadores, pedófilo, estuprador, assassino, se ele de coração, antes de morrer, dizer: Deus, eu te reconheço, Jesus, como Filho de Deus, meu único e Senhor Salvador, me perdoa os meus pecados, eu quero viver pela fé. Naquele momento, se ele fizer de coração, Deus que sonda os corações, esquadrinha os pensamentos, ele irá para o reino de Deus, como o ladrão da cruz, que Jesus disse: ainda hoje estará comigo no reino dos céus. Então, como é que o Papa queria proibir alguém de entrar no reino dos céus e lançar essa alma no inferno, como fez com Martinho Lutero e como fez aqui com o Padre Cícero lá em Juazeiro, por outros motivos, né? Então, no dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu perante uma reunião de príncipes da Alemanha, que eram vários príncipes. A Alemanha não era unificada ainda, eram vários príncipes. Tinham clérigos da igreja católica e representantes de todas as partes do mundo conhecido, porque o que Lutero havia feito estava revolucionando tudo. E ali eles inquiriram Lutero: o que é que você está fazendo? O que são essas 95 teses? E Lutero, com autoridade, reafirmou tudo o que tinha falado nas 95 teses. Mas não adiantou. Apesar de que os relatos dizem que quando Lutero falou com tamanha autoridade e conhecimento da palavra, que as pessoas que estavam ali todas se emocionaram.
Só que o coração endurecido, eles fizeram foi dizer para Lutero que ele renunciasse seus ensinamentos. Renuncie seus ensinamentos, e nós vamos revogar aqui a sua excomunhão, você volta a ser padre, a ensinar na faculdade, tudo normalzinho. Aí eu quero chamar a atenção de vocês agora, por favor, ouçam com atenção a resposta de Martim Lutero, que ficou registrada. Ele disse o seguinte: é impossível retratar, a não ser que me provem que estou laborando em erro pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e de papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas têm contraditado uns dos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim, Deus me ajude. Amém. Assim terminou Martim Lutero naquele dia, e teve que sair dali fugido. Só não foi morto porque um príncipe alemão, que tinha inclusive encomendado uma tradução da Bíblia do original para o alemão a Lutero, Lutero mandou para ele. Ele ajudou Lutero a fugir. Ele armou uma estratagema, colocou Lutero numa carruagem diferente, humilde, e colocou outras pessoas numa carruagem boa, como se fosse Lutero. E ali a igreja romana mandou matar aquelas pessoas, achando que estava matando Lutero, mas Lutero conseguiu sobreviver. E aí ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, casou-se com uma freira e dedicou a sua vida à palavra do Senhor, e morreu aos 63 anos, em 1546. A igreja romana, sendo maior e mais forte do que a igreja luterana, que firmou-se, ela fez o seguinte: olha aqui, isso aqui como é importante, você vai saber agora porque você é um protestante. Quem aqui é protestante? Quem aqui é crente em Cristo? Amém. Pela nossa escritura é protestante. Então por que você é protestante? Porque a igreja romana, sendo maior e mais forte, ela determinou o seguinte: lá na Alemanha, os padres católicos podem pregar nos estados luteranos, mas os pastores não podem pregar nos estados católicos. E contra isso, os príncipes da Alemanha ergueram um protesto. Daí a nomenclatura protestante, porque os príncipes da Alemanha ergueram um protesto contra mais aquela arbitrariedade da igreja romana, de dizer que o pastor luterano não poderia pregar aonde era prevalecente, predominante o catolicismo. Então, após Lutero, veio o movimento reformado, ou chamado de calvinismo, com Ulrico Zwinglio e João Calvino, dois homens que se levantaram em um tempo difícil para lutar pela palavra do Senhor contra a poderosa igreja romana. E aí, meus irmãos, eu vejo, como já vi, alguns pastores hoje em dia em pregações, das quais eu estive ouvindo, dizendo: o calvinismo entrou e eu saí. E aí os incautos, ou seja, aqueles que não buscam estudar, saber o que é cada coisa, dão glória a Deus, aleluia ali. E aquele pastor falando mal de um homem de Deus, que nós temos hoje essa Bíblia aqui para estudar, e a liberdade religiosa no Brasil, por causa de Calvino também, que expôs a própria vida para poder trazer a palavra de Deus de volta. Então, em 1522, esse homem chamado Zwinglio, acho que é assim que se pronuncia, rompeu com Roma e ficou conhecido como pregador do verdadeiro evangelho. Ele questionou, por exemplo, o jejum da quaresma, que é pregado até hoje pela igreja católica, o celibato dos padres, que até hoje é um grande problema para a igreja católica. Então ele casou-se e aboliu as missas, passando a celebrar a ceia do Senhor lá em Zurique, na Alemanha. Após a morte deste homem, um jovem chamado Calvino, que era francês e converteu-se por volta de 1533, já em 1536 ele publicou um livro chamado Instituição da Religião Cristã, ou as Institutas de Calvino. Calvino passou por Genebra
e ali foi convocado para ajudar na reforma protestante naquela cidade, que estava se convertendo. Ora, quando Calvino passou em Genebra, tinha um homem, eu não recordo agora o nome dele, que era o líder dos protestantes em Genebra. E só fazia 2 meses que a igreja protestante tinha chegado ali, mas estava fazendo uma grande revolução, porque o povo tinha e tem sede da palavra de Deus. E quando aquele homem soube que Calvino estava passando por ali, ele foi correndo falar com Calvino: Calvino, fica aqui, tu tem que ficar aqui para me ajudar, tu tem que ficar aqui. Só que Calvino estava ali de passagem, como eu disse, indo para outro ponto. E Calvino disse: não vou ficar não, eu tenho outras coisas para fazer da minha vida. E aquele homem levantou um tipo de, digamos, profecia contra Calvino. Ele disse: pois o Senhor manda te dizer que se tu colocar as tuas coisas pessoais em primeiro lugar e não parar para me ajudar aqui com a obra de Deus, ele se irará contra ti. E Calvino, muito temente a Deus, ficou com medo daquelas palavras e ficou naquela cidade e ajudou aquele homem a modificar Genebra. Só que Calvino proibiu, por exemplo, as pessoas pecadoras, conhecidamente prostitutos, pessoas que cometiam heresia, de participar da ceia do Senhor. E aquilo gerou uma grande confusão, acabaram expulsando Calvino de Genebra. E Calvino foi embora. Só que Genebra transformou-se num pandemônio. E ali os magistrados que governavam aquela cidade disseram o seguinte: vamos trazer Calvino de volta, senão a cidade vai se acabar. Nós precisamos da reforma protestante aqui. Chamaram Calvino de volta, ele relutou muito, mas voltou. Agora ele voltou determinado o seguinte: irei transformar Genebra na maior capital cristã do mundo. E assim ele fez. Ele criou uma faculdade, ele criou ali uma escola dos maiores reformadores do mundo, que mudaram toda a humanidade, inclusive eles que foram para os Estados Unidos e criaram lá o Estado protestante que nós temos até hoje, tão vitorioso. Então, amados, esse foi um pequeno relato histórico, para que você não fique apenas ouvindo as pessoas falarem qualquer coisa na igreja, sem saber o que é o protestantismo, sem saber o que foi a reforma protestante, qual a importância disso tudo. Porque hoje você só está aqui me ouvindo, hoje você só tem uma Bíbliazinha para você se ajoelhar em casa, ler ela e orar, porque João Calvino lutou por isso, porque Lutero lutou por isso. Homens levantados por Deus, como Josias foi levantado ainda no Velho Testamento para fazer a reforma religiosa em Judá e em Jerusalém, por causa dessa tendência do ser humano a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é contrário ao ensinamento da Bíblia. Do mesmo jeito que nós tínhamos a Igreja Católica vendendo indulgência, tomando dinheiro do povo, nós temos hoje pessoas que se dizem pastores evangélicos. Eu vi um dia desse um homem com uma de caneta de R$1, ele botando a mão em cima, mexendo e dizendo: compre agora, compre por R$100, que você vai assinar contratos, você vai prosperar. E o povo comprando aquelas canetas de R$100. Eu mesmo já comprei uma igreja, um tijolinho desse tamanho por R$100, porque o pastor daquela igreja dizia que se você comprasse aquele tijolinho, você ali estava contribuindo para edificar a obra e edificar a sua casa também. Mentira! É tomando dinheiro do povo. E funciona. Sabe por quê? Porque ninguém está disposto a vir para cá, ouvir a palavra de Deus e se oferecer como a palavra não manda, não. Ofereça o seu corpo como sacrifício puro, agradável e aceitável ao Senhor. Deus não quer o teu dinheiro, não. Deus, Ele quer o teu corpo. Ele quer que tu não se prostitua, Ele quer que tu não adultere, Ele quer que tu não furte, não roube. Tudo coisas que você pratica com o seu corpo. Ele não quer que você engane sua esposa, Ele não quer que você engane seu marido, Ele não quer que você engane os seus amigos, seus familiares. É oferecer o corpo como sacrifício vivo. E aí as pessoas preferem, ao invés de oferecer o corpo como sacrifício vivo, elas preferem pagar, na ilusão de que terão salvação por causa disso. A máfia italiana foi a maior contribuinte da Igreja Católica Romana. Os mafiosos da Itália davam milhões para a Igreja Católica Romana. Eles cometiam seus crimes, se benziam, soltavam um beijo para um homem que não é Cristo, que eles colocam pregado no madeiro, para uma imagem que não é a mãe de Deus,
e ali acham que estão perdoados. É essa a tendência do ser humano. E é isso que alguns pregadores do Evangelho hoje fazem, enganando o povo, tomando dinheiro do povo. A única obrigação bíblica que eu e você temos é de dar o dízimo, porque está no Velho e está no Novo Testamento. É devolver a Deus a 10ª parte daquilo que Ele propicia para você de ganho. É a única obrigação que nós temos. Não quer dizer que você não possa fazer mais, pode. Como aquela senhora, aquela velha, que jogou a moeda, a Bíblia diz que era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Jesus parou e disse: olha, ninguém aqui deu maior oferta que essa senhora, pois ela deu tudo o que tinha. Vocês estão dando sobras. O dízimo é sobra. O dízimo é sobra. Porque Deus disse que ela deu tudo o que ela tinha. Mas a sua única obrigação é de dar o dízimo. Única. Não caia nessa. Eu já vi pastor vendendo martelo da justiça por R$1.000. Um martelo de madeira que ele usava nos tribunais antigamente, vendendo por R$1.000. É pastor vendendo a camisa ensanguentada com o sangue dele mesmo, por uma fortuna. E o povo besta comprando. É pastor vendendo tijolinho. É pastor vendendo arca de aliança. A arca da aliança é do Velho Testamento, meu irmão. A arca da aliança, ela tem importância para o judeu. O que tem importância para mim e para você é o que Martinho Lutero e Calvino deixaram bem claro: é o sangue de Jesus e mais nada. Sabe quais são os fundamentos? Os fundamentos deixados pela reforma protestante. O primeiro é sola scriptura. Aqui é porque era italiano, né? Sola scriptura. Somente a escritura. É só isso aqui, ó. É só a palavra de Deus. Não é andar de joelho para subir escadaria, porque a Bíblia não é escritura. Outro fundamento, solos Cristos. É só Jesus Cristo. Mais ninguém. Não tem Papa, não tem Maria, não tem o santo casamenteiro, não tem o São Pedro, não tem o pastor, ninguém. É só Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador e intermediador entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Outro fundamento, sola gratia, só a graça. É de graça. Nada que você faça, nada que você venha querer fazer é capaz de lhe dar a salvação. Nada. É só a graça de Jesus Cristo. Outro fundamento, sola fide, é só a fé. O justo viverá pela fé. Você não pode pagar, você não pode oferecer nada em sacrifício. Tem religiões no mundo que chegam a oferecer crianças em sacrifício para aplacar a ira dos deuses. Você sabe o que é pegar um menino desse tamanho e meter a faca no peito dele e tocar fogo para aplacar a ira dos deuses? Coisa satânica. Só a gratia, só a graça, só a fé. E para finalizar, só lhe dou glória. Somente a Deus a glória. É somente a Deus a glória e o louvor. Homens tentam tirar para si a glória. Você passa em frente a igrejas com foto de pastor. Você passa até o Martinho Lutero, o homem que fez essa reforma. Fizeram uma estátua dele. Eu vi a reportagem essa semana. Tem uma estátua dele lá na Alemanha. E as pessoas passam em frente a estátua. Eu acho que deve até se benzer. É a tendência do ser humano ao pecado, à idolatria, que desde lá de Josias, quando ele teve que fazer uma reforma dentro do judaísmo, porque as pessoas estavam adorando postes ídolos. Veja que a palavra Zera não é usada só aqui nessa passagem, não. Outros tiveram que destruir florestas dedicadas a Zera, porque o ser humano voltou de novo a idolatrar aquele mesmo demônio. Hoje, as igrejas evangélicas estão se tornando locais de adoração a homens.
Ai o meu fulano, ai o meu pastor, ai o meu cicrano. Enquanto isso, Lutero e Calvino dizia: solo Christus, somente Cristo. Veja aí, amados, a sua Bíblia em Hebreus 10, 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39, aonde diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Romanos 1,17 diz: porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E para finalizar, aqui em 1 Coríntios 10, 31, está a regra e prática de vida, que aqueles homens que fundaram o protestantismo viviam por ela. Aqueles homens que fizeram a reforma protestante viviam de acordo com isso aqui. Era a meta de vida deles, e deve ser a minha e a sua meta de vida. Quando em 1 Coríntios 10, 31 diz: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, comer, coisa mais simples do mundo, comer. Será que a forma que você come está glorificando o nome de Deus? Eu, irmão, já pequei muito por glutonaria, e hoje luto para não pecar mais, porque a Bíblia compara a glutonaria, a idolatria, ao adultério, a prostituição. É um pecado como outro qualquer. Homossexualismo, glutonaria é um pecado como outro qualquer. Então, quer você coma, quer você beba, que seja para a honra e glória de Deus. E aí ele fala: façais qualquer outra coisa, faça qualquer outra coisa que você for fazer, tem que ser para a honra e glória de Deus. Vai fazer qualquer coisa, isso aqui glorifica o nome de Deus? E sabe o que é o melhor disso, meus irmãos? É que quando você vai fazer alguma coisa, que você pergunta: isso aqui glorifica o nome de Deus? E você diz: não, isso aqui não glorifica, então não faço. Ah, isso aqui glorifica, então eu faço. Só você é o beneficiado. Deus está dando a oportunidade de você ser beneficiado. Quando você faz algo que não é para a glória de Deus, quem paga é você, o pato. Quando você faz algo que é para a glória de Deus, quem ganha o galardão e a vitória, a conquista e a benesse, a felicidade e a alegria é você também. Amém? Então, amados, vamos voltar ao fundamento da palavra de Deus. Vamos voltar ao fundamento. O fundamento é somente Cristo, somente as Escrituras. Quem for, pode ser quem for, eu, um apóstolo, um bispo, um presbítero, um papa, um padre, quem for, falar alguma coisa que não está aqui, dê as costas para ele e siga em frente, porque é só a Escritura. Não estou falando para ninguém ser mal educado com ninguém e ninguém tratar ninguém mal. Mas se você não pode chegar para a pessoa e argumentar e explicar: meu irmão, está errado, vamos conversar sobre isso aqui. Se a pessoa não aceita, ela não é digna nem de que você converse com ela. Porque o próprio apóstolo Paulo disse: melhores são aqueles que vêm aqui me ouvir e julgam conforme as Escrituras o que eu estou falando. O próprio apóstolo Paulo mandava e dizia que era melhor aquela pessoa que ouvia ele pregar, mas que julgava tudo que ele falava conforme as Escrituras. Então é só Cristo, é só a graça, é só a Escritura, e somente Deus é digno da honra, da glória e do louvor, mais ninguém. Amém? Glória a Deus. Então, a partir de hoje, você não é mais ignorante sobre a reforma protestante. Você, quando alguém falar mal de João Calvino, você não vai mais pensar que ele era um endemoniado, porque não era. Ele era um homem de Deus, que hoje nós estamos aqui
aqui por causa dele. Da mesma forma que outros heróis da fé, como João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português aos 16 anos de idade, fugindo do seu país, enfrentando todo tipo de perseguição. Para você ter ideia, falsificaram algumas traduções dele e ele não aceitou, mandou tocar fogo em tudo. Algumas delas ele mandou, não, deixe só algumas, vamos corrigir a mão aqui, para a gente poder ir usando até imprimirem as novas, porque foi quando inventaram a imprensa. Depois que ele morreu, foi que publicaram a Bíblia completa, traduzida por ele. E aí, 100 e poucos anos depois que ele tinha traduzido, um navio carregado com as Bíblias, com as matrizes de várias Bíblias traduzidas para o português, lá em Portugal, lá na Europa, esse navio sofreu um ataque, sofreu um naufrágio, um ataque pirata, né? E morreram todas as pessoas, e aquele navio ficou à deriva, e esse navio veio parar, sabe aonde? No Rio de Janeiro. Veio parar no Rio de Janeiro à deriva, sem ter ninguém dentro, e ali estavam todas as Bíblias intactas, traduzidas por João Ferreira de Almeida, do original para o português. Olha aí o cuidado de Deus, meu irmão, para que hoje eu e você tenhamos isso aqui, ó. Tanta gente morreu por causa disso aqui, tanta gente deu sangue, tanta gente sofreu, para que hoje eu tivesse o simples ato de abrir uma Bíblia, o simples ato de pegar um smartphone e eu ter aqui todas as traduções da Bíblia, NVI, NTLH, King James, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, tudo no celular, online, para qualquer pessoa ter acesso, que não seja em um país como nós temos aí, que é proibido. Se você for pego com a Bíblia, é igual como você pega com cocaína em um país mais rigoroso do mundo. Então vamos dar valor sim a esses homens, mas sem idolatrá-los. E podem prestar atenção, os homens que falam mal de Calvino, de Lutero hoje em dia, são homens que buscam a adoração para eles mesmos. Eles falam mal desses heróis da fé, mas eles buscam para eles a adoração. Pode prestar atenção. Então vamos ter consciência de que existem sim heróis da fé, e que esses homens são responsáveis por hoje nós estarmos aqui com essa palavra de Deus. E sejamos nós também heróis da fé. Como? Lendo a palavra, falando da palavra, pregando a palavra, resgatando almas do inferno. Sabe por quê, meu irmão? Cada um dará conta de si naquele dia. Marido não salva mulher, mulher não salva marido, pai não salva filho, filho não salva pai. Mas você vai dar conta de si mesmo para Deus. Quando você chegar lá, vão abrir um livro da vida. Procura aí. O nome do Hildo está aí? Tá. O Hildo Freire de Silva. Entra. O nome da Janaína está aí? Tá. Janaína Sarmento da Silva Rebouças. Entra. O nome do Carlos Paulo está aí? Carlos Paulo Guerreiro Rebouças. Entra. O nome da Sheila está aí? Sheila Sarmento. Entra. Você vai encontrar o seu nome escrito no livro da vida, porque você aqui confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, e tudo que falaram sobre Ele, você foi aqui, ó, ver se tem fundamento, ver se é verdade, porque muita gente tem essa oportunidade, mas está em casa deitada, inventando doença, está em casa deitada sem querer ouvir a palavra de Deus, inventa qualquer desculpa, ou então fala mesmo, não quero saber de Deus. A escolha é sua. Deus disse, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Sabe o que é Jesus cear contigo? Glórias ao nome do Senhor. Então eu quero chamar aqui o Carlos Paulo, o presbítero Carlos Paulo, porque ele faz uma oração pela igreja. E depois eu gostaria que a pastora Janaína louvasse aqui no louvor, para nós irmos em casa, receber antes a bênção, para termos uma semana abençoada. Ora pela igreja. Senhor Deus, Pai amado, eu te peço, Pai, essa noite, que o Senhor abençoe a vida do meu pai, pastor Carlos, a vida da Janaína, pastora Janaína, a vida do Wildo, a vida de todos que estão aqui, Pai, porque eles são tementes ao Senhor, porque eles são servos, Pai, porque eles estão aqui porque te amam. A Janaína mesmo me falou ontem que não estava tão preocupada quanto a gente estaria aqui na hora do culto, porque ela estaria aqui em cima do mesmo jeito, com a mão dela levantada, orando ao Senhor, louvando, falando da palavra, e eu tenho certeza
nossa adoração como aroma suave, Pai. Pai, que o Senhor esteja sempre aqui conosco, Pai, sempre. E que não nos deixe faltar, Pai, nenhuma vez, Pai, o teu amor, nada que vem de Ti, Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui completamente rendidos ao Senhor, Deus. E, Pai, eu te peço, Pai, abençoa essas famílias, Pai. Os que não puderam vir hoje, que possam vir no próximo culto, Pai amado. Que possam receber mais de Ti, Deus. E os que estão aqui, que enquanto eles estão aqui orando, adorando, eles estão perdendo tempo não. Que o Senhor esteja dentro de casa, dentro das famílias, agindo na casa deles, levando a Tua palavra, o Teu amor, levando constrangimento. Para que aquela pessoa que esteja deitada dizendo que não vem, porque motivo A, motivo B, que esteja pensando, caramba, será que eu estou perdendo meu tempo? Que essa pessoa se tenha constrangida nesse momento, Pai. Nós oramos a Ti, Pai, para que em pouco tempo todas as famílias, de todos nós que estamos aqui, estejam todos aqui, Pai. Porque não vai ficar ninguém não. Nenhuma unha vai sobrar no Egito, Pai amado. Todos virão para a Tua casa, para a glória do Teu nome. Então eu te peço, Pai, continua abençoando aqui meu Pai, continua abençoando esta igreja, todos que estão aqui financeiramente, psicologicamente, continua trazendo bênçãos, Pai. E desde já te agradeço pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, adorando o nome do Senhor, com a oportunidade de estar com a Tua palavra em mãos, podendo abrir a qualquer momento, como foi dito aqui hoje. E agradeço por homens guerreiros que já existiram, como meu Pai pregou aqui hoje, que porque o Senhor usou eles, nós temos a oportunidade de fazer tudo isso. Nós temos a liberdade de Te adorar. Por isso eu agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Até fogos de artifício tem hoje aí para comemorar a palavra do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Pastor Janaína. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja Teu nome, Pai. Obrigada, Deus, por esta noite, Senhor. Obrigada por nós termos a oportunidade, Senhor, de estar aqui na Tua casa e adorando, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa família, Pai. Obrigada pela presença dos nossos filhos, da nossa família. Obrigada, Senhor, por todos que estão aqui, Pai. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. É meu prazer estar em Tua presença. Eu vou me deleitar, meu coração Te adora. Eu quero Te encontrar, ó meu Senhor. Erguer a minha voz e vou cantando aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou dançar pra Deus, somente para Deus. Vou levantar as mãos e declarar vitória, pois o Senhor me deu autoridade.
Meto. Amém, Jesus. Então, amados, encerramos aqui mais um culto dominical. Nós estamos vendo aí, para a honra e glória de Deus, as modificações já no prédio do ministério, né? Já estamos aqui com o púlpito já com o piso pronto. Semana que vem, né, quem vem assistindo aí pela internet, vem acompanhando a cada semana, né, nesses últimos, acho que hoje é o quinto, não é isso? Nesses 5 domingos, a modificação do prédio, né, como é que está a estrutura. Se Deus quiser, essa semana estará 100% concluído, para a honra e glória de Deus. E aí eu quero dizer para você que nos assiste pela internet, que venha aqui, venha na igreja, venha conhecer, venha ouvir a palavra de Deus. Esse privilégio que você tem hoje de ouvir a Escritura, a palavra de Deus, de ouvir na sua língua e depois de ir para casa e pegar a sua Bíblia e ler e julgar o que eu falei, o que o pregador de qualquer igreja falou, se está ou não de acordo com as Escrituras. Isso é um privilégio que nós temos hoje, mas não existirá para sempre, porque virá aí uma perseguição muito grande contra a igreja. E aí Jesus arrebatará a sua igreja, e aqueles que ficarem aqui passarão por uma tribulação sem precedentes. A palavra de Deus diz que nunca houve um mal tão grande na terra como vai acontecer durante a grande tribulação. Então venha para a igreja, venha congregar, venha participar do corpo de Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que se isola se insurge contra toda sabedoria. Então venha viver a igreja. Viver a igreja é estar no corpo de Cristo, que é a única manifestação visível de Deus na terra hoje. Estamos aqui na Igreja Evangélica Templo do Espírito, aguardando o arrebatamento, aguardando o momento em que o noivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo, virá arrebatar a sua noiva, que é a igreja. Estamos aqui no Ministério Igreja Evangélica Templo do Espírito, na rua Professor Jacinto Botelho, número 96, na rua da Loja Mormaço, aqui em frente ao Shopping Center Iguatemi, aguardando a sua visita para vir louvar a Deus conosco e engrandecer o reino de Deus. E agora eu quero abençoar a tua vida, tanto de quem está pela internet, como quem está aqui presente, ou quem vai assistir esse vídeo depois, também vai receber essa bênção. Eu quero pedir ao Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há, que abençoe a tua vida, que te faça prosperar, que te dê sede da leitura da palavra de Deus, que te dê vontade de ter intimidade com o Pai. Porque quando Deus mandou Moisés ir falar com o faraó, ele mandou Moisés falar o seguinte: deixa Deus, deixa o meu povo e ter comigo no deserto. Moisés falou para o faraó: Deus te diz, deixa o meu povo e ter comigo no deserto. Ou seja, deixa o meu povo e festejar comigo no deserto. E é isso que Deus quer, é intimidade com você, é festejar a vida em abundância com você. Então que Deus te abençoe, te dê muita vontade de ler a palavra, te dê saúde, te dê prosperidade, te dê sabedoria acima de tudo, e te livre de todo o mal, te guarde do homem mau, que hoje em dia ronda as casas de todo cidadão no Brasil e em Fortaleza, essa cidade mais violenta do Brasil. Que Deus te abençoe e te guarde, te conduza em casa em segurança e te dê uma semana abençoada no poderoso nome de Jesus. Amém?